Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejas Vinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, pessoal! Eu começo hoje, então, o nosso ciclo de aulas, de estudos, com a tradução desse mantra, que foi o primeiro mantra que eu aprendi quando eu fiz a minha primeira formação na Montanha Encantada. E esse mantra ele é um mantra muito especial, porque ele traz uma prece. E há pouco tempo, agora na quarentena, eu ouvi a professora Glória Arieira, que é minha professora de Vedanta, falando a tradução dele. Eu já conhecia a tradução, mas ela trouxe um toque muito especial para essa tradução e eu quero compartilhar com vocês para iniciar essa nossa aula, tá certo? Então, a tradução desse mantra, ao pé da letra, o seu significado. A Ishvara, o Senhor da Criação, dirigimos esta prece. Que Ele proteja a nós dois, que Ele nos faça apreciar a realidade, que nós tenhamos muita energia para entender as Escrituras, que nosso estudo tenha muita luz, que nós nunca nos desentendamos. Om paz, paz, paz. É referente a essa última frase e foi nesse ponto que a professora Glória Arieira trouxe algo muito especial que eu quero comentar com vocês. Quando na frase, quando aqui no mantra ele diz que nós dois nunca nos desentendamos, eu também já li uma tradução como que nós dois saibamos qual é o nosso lugar dentro dessa relação. Que também é muito bacana, porque essa é uma prece professor-aluno, tá? Mas a professora Glória, ela trouxe algo que é mais ou menos o seguinte, que a nossa relação, ela seja pautada por aquilo que a gente está buscando juntos. Que a personalidade de um ou de outro, ela não interfira na nossa relação. Que o mais importante seja o estudo, seja a busca, e não a personalidade um do outro. Então isso é muito bonito porque transcende, né, os nossos gostos e aversões dentro da relação. O mais fundamental aqui é realmente o que nós estamos buscando em comum, que é o autoconhecimento, né? Que é o que o yoga tem a nos trazer. Bom, a minha missão aqui, nessa primeira aula, é trazer para vocês o fundamento da nossa prática. O fundamento da nossa prática, onde eu vou explicar os 4 pilares do yoga. São muitos os pilares que constituem a tradição do yoga, muitos os pilares mesmo. Mas eu vou trazer aqui 4 pilares que são bem didáticos e que conseguem abarcar um bom entendimento do que é, então, essa nossa jornada, esse nosso caminho, dentre tantos pilares. Então, a gente vai começar pelo o que é a visão do yoga, né? O yoga, ele tem uma visão. E essa visão, eu vou estar lendo para vocês e depois eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Visão significa darshana, vem da raiz dr, que é de ver, né? Quando a gente faz a nossa prática de yoga, a gente faz o dristi, que é o foco no olhar dentro dos asanas. Isso
já nos indica que existe aqui uma visão que a gente quer despertar, né? Tem um foco aqui que a gente está direcionando o nosso olhar, né? Então, Yoga Darshana. O que é esse Darshana, essa visão, né? Então, a visão fundamental do eu como ser pleno e ilimitado, como já sendo aquela felicidade que tanto buscamos. Liberdade para viver como se quer, mas a liberdade de usar o livre-arbítrio e não de escolher a partir dos padrões. Como nos fala Swami Dayananda, destino é onde já estou, o nosso ser real. Então, referente a esse primeiro ponto, que é o Yoga Darshana, que é a visão que o yoga tem a respeito de nós mesmos, que é do ser essencial, pleno, livre de limitação que nós já somos. Então, cada um de nós que vem e senta no tapetinho de prática para praticar, o ponto de partida, a visão inicial é de que este ser que se senta para praticar, ele já é o ser pleno, livre de limitação, que tanto deseja ser. Esse é o ponto de partida. E aí eu lembro de uma história que tem a ver com o meu começo como professora de yoga, que é quando eu fiz a minha formação na Montanha Encantada. Eu vou tentar ser breve. A gente estava na Montanha Encantada, eu e uma grande amiga que me convidou para conhecer aquele lugar, num retiro de final de semana, e eu queria fazer formação, mas eu ainda não sabia onde, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu estava ainda um pouco perdida, digamos. E lá na Montanha Encantada, eu conheci muitas pessoas, um lugar realmente fértil e muito rico, onde o yoga estava em todos os lados. E eu senti muita vontade de fazer a formação lá, mas eu estava cheia de dúvidas, porque eu também tinha um outro caminho que era possível naquele momento, que era uma repetição daquilo que eu já fazia. Ele era mais certo, ele era mais seguro. Enquanto que a escolha por fazer aquela formação, por mais que era um desejo sincero, era um salto no abismo. E eu voltei para minha casa e refleti muito. Eu ainda tinha minha mãe naquela época, conversamos bastante. E eu decidi por fazer então a formação, que era um salto no escuro. Depois que eu fiz a formação, depois que eu já era professora, já estava dando aula, eu entendi que naquele momento foi a primeira vez que eu usei meu livre-arbítrio. Que eu fiz uma escolha a partir de dentro do meu ser. Não por uma certeza externa, mas por um desejo sincero de dentro do meu ser. Eu não estava sendo guiada por medos, eu não estava sendo guiada por aquilo que era o caminho mais fácil. Eu estava sendo guiada pela minha consciência mais profunda, que estava me dizendo que estava na hora de eu escolher pelo meu Dharma. E ali eu senti que eu estava escolhendo a partir do livre-arbítrio, né? Então, quando o yoga fala dessa visão de nós sermos o nosso ser, de viver de acordo com o nosso ser, né? Aqui fala a liberdade para viver como se quer, né? Mas a liberdade de usar o livre-arbítrio e não de escolher a partir de padrões. Então, isso é muito profundo da gente refletir. As minhas escolhas, elas são realmente a partir da minha verdade mais profunda, desse lugar de liberdade dentro de mim. Ou as minhas escolhas, elas são conduzidas pelos meus medos, pelos meus apegos, pelo meu orgulho, pelo meu ego. Então, essa é uma reflexão que fica desse ponto de partida do que é esse estudo de hoje, que é a visão do yoga, o Yoga Darshana. Então, a gente passa para o segundo ponto, que é o Yoga Marga. O Yoga Marga é o caminho que a gente escolhe,
né? Então, primeiro eu tenho uma visão. Qual é a visão? O ser ilimitado e pleno que eu já sou. Qual é o caminho escolhido, né? O caminho espiritual de autoconhecimento. O ponto de partida para esse caminho é o desejo de transformação. E aí os caminhos eles são muitos e complementares, eles correspondem a vários aspectos de quem nós somos. E aí eu lembro de mais uma história. Eu estava participando de um encontro de Vedanta em São Paulo com a professora Glória Arieira. E esses encontros eles são muito profundos, muito filosóficos. A gente estuda muito a questão do ser, da natureza do ser. E no momento em que a professora estava respondendo algumas perguntas, já no final daquele encontro, né? Lá, todas aquelas pessoas que estavam lá eram pessoas que estavam ali porque tem essa necessidade de transformação, porque já vem num caminho de autoconhecimento um valor muito grande, né? Ali ninguém tem dúvida disso, né? Tanto é que cada um ali tirou uma semana do seu ano para ficar em imersão, acordando cedo todos os dias, praticando, meditando e estudando Vedanta. Então, tá claro que todos que estavam ali estavam em busca do autoconhecimento. Mas aí eu fiz uma pergunta para a professora, né? Eu perguntei, professora, mas e aquelas pessoas que ainda não despertaram para o autoconhecimento, né? Às vezes tem pessoas na nossa família muito próximas que a gente ama tanto e que a gente gostaria que tivessem esse interesse pelo autoconhecimento, né? Mas que ainda não despertaram, ainda não tem essa busca, né? Estão com a atenção voltada para outras coisas. O que faz uma pessoa despertar? Né? Eu perguntei para a professora. E aí ela me respondeu dando o seguinte exemplo. Quando se está dentro de uma escola e existe lá o primário, né, o prezinho, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, né? Lá no primeiro ano, se você quiser ensinar para aquelas crianças que ainda não sabem a tabuada, que elas ainda estão aprendendo ali os números, somar, diminuir, se você quiser fazer uma conta de multiplicar com elas, mas sem elas conhecerem a tabuada, por exemplo, elas não vão saber fazer. Porque elas ainda não conhecem a tabuada. Então, como que elas vão fazer uma conta de multiplicar se elas ainda estão aprendendo os números? Né? Então, o que ela nos respondeu foi que é preciso uma maturidade para que haja o interesse e o desejo pelo autoconhecimento. E isso é algo que é da pessoa, é da história da pessoa. É de cada um. Não tem como nós forçarmos isso, né? Mas esse é o ponto de partida para que o praticante encontre, então, esse Yoga Marga, que é um caminho nessa jornada do autoconhecimento. E dentro do Yoga existem muitos caminhos, tá? Nós aqui na nossa escola, a gente pratica Hatha Yoga e Jnana Yoga também, porque a gente estuda Vedanta. Quais são esses caminhos, né? Esses caminhos são, então, o Hatha Yoga, que são todas as práticas que envolvem posturas físicas, né? Dentro do Hatha Yoga, então, tem uma série de métodos, tá? Métodos que são muito conhecidos, antigos, métodos que são novos e às vezes até um pouco absurdos, né? Então, os métodos mais tradicionais de Hatha Yoga é o próprio Hatha Yoga clássico, né? Que não tem aí grandes nomes, né? Mas tem também o Ashtanga Yoga, o Iyengar Yoga, né? Shivananda Yoga. São linhas, então, né? De Hatha Yoga, né? Que é o yoga do corpo, tá? Mas também tem, como eu falei antes, o Jnana Yoga, que é a parte só do estudo, né? Como, por exemplo, o Centro Vidya Mandir, que é da minha professora no Rio de Janeiro,
é um centro de yoga, tem mais de 30 anos, onde não se pratica asanas. Lá só se faz o estudo das escrituras, do sânscrito, né? É isso, do sânscrito, das escrituras. Então, é um centro de Jnana Yoga. Né? E aí tem Mantra Yoga, Kundalini Yoga, e cada um tem as suas especificidades, as suas técnicas, né? O seu universo, digamos. Tá? O Bhakti Yoga, né? Um bom exemplo de Bhakti Yoga são os Hare Krishna, né? Que é aquela turma mais devocional. Tá? Então são muitos os caminhos, né? Dentro dessa jornada do yoga, tá certo? E aí eu passo agora para o terceiro pilar, que é muito importante, que é o Yoga Sadhana. O Yoga Sadhana é a prática em si. O Yoga Sadhana são os nossos asanas, são os nossos pranayamas, as nossas meditações. O sadhana é nós nos colocarmos nesse caminho dia a dia, com disciplina, em busca de alcançar essa visão que eu trouxe lá no começo da nossa aula. São as nossas ferramentas. Quando a gente fala que o yoga, a prática do yoga é o nosso sadhana, né? Cumprir o nosso sadhana. Então é cumprir essa prática que vai nos aproximar dessa visão do eu. E por que eu comentei que esse ponto ele é muito importante? Porque a nossa mente, ela é facilmente distraída. Todos os nossos órgãos dos sentidos, eles estão voltados para fora. A gente também tem muita influência do nosso sistema de crença, dos nossos padrões. Então, uma prática, uma disciplina, ela se faz necessária para que a gente possa, então, encontrar esse caminho de autoconhecimento. Encontrar esse caminho que vai nos levar na direção dessa visão fundamental do eu. Né? Então, o Yoga Sadhana é a prática em si. Né? Nós estendermos o nosso tapetinho de prática e fazermos as nossas posturas, fazermos os nossos pranayamas, a nossa meditação. Né? E não só isso, é nós irmos para a nossa casa, para o nosso trabalho e continuarmos com essa prática, né? Na nossa alimentação, na nossa rotina de sono, na rotina de estudos, nas nossas escolhas. Então, quando a gente fala de uma vida de yoga, a gente está falando desse sadhana que acaba englobando a nossa vida como um todo. Né? Quando a gente fala de praticar o yoga não só no nosso tapetinho de prática, mas na vida, né? Quando a gente transcende o asana, a postura de cima do tapete para a nossa postura da vida diária, esse é um grande passo na nossa caminhada do yoga. Né? E dentro do sadhana são então várias ferramentas. Uma delas é muito importante e eu sempre falo ao longo das nossas práticas, né? Que é o observador, que é a lanterna que nos guia por esse caminho. É esse olhar observador que em todas as práticas a gente busca então despertar, essa presença, né? Essa nossa capacidade de observar as coisas de uma forma um tanto quanto equânime, né? Seja um desafio dentro de um asana, seja também uma alegria de executar melhor uma postura, que seja sempre esse olhar observador, sereno, neutro, que esteja nos acompanhando, sem crítica, sem julgamento e ao mesmo tempo com uma certa neutralidade diante das conquistas, para que a gente também não se apegue a elas, porque senão também se torna uma algema para a gente, né, na nossa jornada. Então, bom, esse é o sadhana, o Yoga Sadhana. E o quarto pilar, né, desses 4 pilares do yoga é o Yoga Sadhya, que são os resultados. Afinal de contas, ninguém trilharia um caminho, buscaria toda uma jornada se não tivesse em busca de algo realmente e querendo resultado e beber, né, dos resultados.
E o resultado é essa vida realmente mais serena, esse olhar mais equânime, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa prática e da nossa vida de yoga, né? Então, são os resultados dessa jornada, frutos que vão sendo colhidos ao longo do caminho. A identificação constante com a essência de plenitude que eu sou. Sinais dessa colheita é uma postura mais firme e ao mesmo tempo mais leve no dia a dia. Então, eu passo a viver não tão mais dependente dos fatores externos, né? Tendo um equilíbrio maior nos altos e baixos da vida, né? E aí aqui eu trouxe uma frase da Gita que diz o seguinte: aquele que não se alegra em excesso e nem se entristece em excesso adquiriu a sabedoria. Então é esse olhar equânime diante da vida, esse é o resultado que o yoga vai nos trazendo, né, à medida que a gente vai praticando, que vai mergulhando nesse caminho, e são os resultados que vão nos incentivando a continuar também na jornada, não é? Então, bom, para não me estender muito mais, eu vou fazer assim, rapidamente, então, passar pelos 4 pilares do yoga, tá certo? Então, yoga darshana, a visão do yoga, a visão do ser pleno e ilimitado que eu sou. Quando eu me sento no tapetinho, é essa pessoa inteira que senta no tapetinho. Essa é a visão do yoga. Dentro da jornada, são vários os caminhos, muitos os caminhos, e todos eles são correspondentes a um aspecto do nosso ser. Então, é muito interessante que a gente desenvolva também essa percepção mais ampla do yoga. Eu não preciso escolher só o Hatha Yoga, ou o Bhakti Yoga, ou o Jnana Yoga. Na verdade, todos eles estão integrados na nossa prática, né? Eu me sinto uma yogini que é muito devota, ao mesmo tempo me sinto uma karma yogi, porque sou uma pessoa de ação, ao mesmo tempo pratico Hatha Yoga, né? Também os mantras, eu estudo. Então, na verdade, são diferentes aspectos de um único universo, que é o universo do yoga, tá? O yoga sadhana, ele é fundamental na nossa jornada. Sem ele, a gente não vai colher os resultados, que é o yoga sadhya, que é cada vez mais uma aproximação daquela visão do eu ilimitado, do ser pleno de limitação, do ser pleno, né? E, enfim, finalizo por aqui o nosso estudo. Convido vocês a trazerem questionamentos, dúvidas, para a gente aprofundar cada vez mais e seguimos juntos nessa jornada. É uma alegria compartilhar o yoga com vocês. Namastê!